Sabe aquele analgésico para dor de cabeça? Ou aquela taça de vinho para relaxar no fim do dia? E o cigarro na pausa do trabalho? Pois é, por trás desses hábitos, que parecem tão normais, existe uma ciência super complexa. Hoje, a gente vai mergulhar no que realmente acontece dentro do nosso corpo quando usamos essas substâncias do dia a dia. E tudo isso com base na análise super detalhada do professor Dr. Rodrigo Binkowski de Andrade. Então, o nosso roteiro aqui vai ter 4 paradas bem importantes. A gente começa com o que é socialmente aceito, né? Tabaco e álcool. Depois, vamos dar uma olhada dentro do armário de remédios para descobrir uns perigos que talvez a gente nem imagine. Na sequência, a gente entra no mundo dos estimulantes, essa coisa de euforia e destruição. E por fim, damos uma olhada nos efeitos de outras drogas. Preparado? Então, vamos lá. Bom, primeira parte, tabaco e álcool. Olha, essas duas são talvez as substâncias mais presentes na nossa vida. Tão comuns, mas tão comuns que muitas vezes a gente acaba esquecendo ou nem percebendo os riscos enormes que elas trazem. Mas por que o cigarro vicia tanto, né? A grande questão está na nicotina. Pensa nela como uma chave que abre várias portas no cérebro de uma vez só. Ela te deixa mais alerta, melhora o humor, o tempo de reação e até relaxa os músculos. É essa recompensa, que é quase instantânea, que cria aquele ciclo de dependência tão difícil de quebrar. Só que aí vem um outro lado da moeda. Essa recompensa imediata da nicotina vem com uma conta. E é uma conta altíssima. A gente está falando de vários tipos de câncer, doença pulmonar crônica, infarto. No fim das contas, o material base que a gente usou é bem direto. O principal efeito colateral de cigarro, a longo prazo, é a morte. Pesado, né? E o álcool? Bom, os efeitos são como descer uma escada, só que no escuro. No começo, os reflexos ficam um pouco mais lentos. Logo depois, o raciocínio já fica meio confuso, o julgamento começa a falhar. E lá nos últimos degraus, a coisa fica séria. O corpo começa a desligar, as funções vitais ficam comprometidas e existe um risco real de morte. É uma descida perigosamente rápida. E agora, vamos pensar no longo prazo. O abuso crônico de álcool cobra um preço devastador. Menos 10 anos. É isso mesmo. A expectativa de vida de quem abusa do álcool diminui em média 10 anos. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, o estudo do Dr. Andrade mostra que o alcoolismo rouba mais anos de vida do que muitas doenças do coração ou até mesmo câncer. É um número que faz a gente parar para pensar. Segunda parte, remédios. Agora a gente sai um pouco dos hábitos sociais e entra num lugar que todo mundo conhece bem, o nosso armário de remédios. É exatamente aqui que a busca por alívio pode, sem a gente nem perceber, virar um problema sério de toxicidade. A pergunta aqui é bem direta ao ponto. Um analgésico super comum que quase todo mundo tem em casa, o paracetamol, ele pode ser fatal? Pois é, a resposta infelizmente é sim, especialmente quando a dose é exagerada. Tá, mas por quê? O ponto-chave é o seguinte: quando o nosso corpo processa o paracetamol, uma pequena parte dele vira uma substância tóxica chamada NAPQ. Em doses normais, beleza, nosso corpo dá conta de neutralizar essa substância. O problema é em doses muito altas. Aí o NAPQ se acumula e começa a atacar células do fígado com tudo, podendo levar até a falência do órgão. E é aqui que a coisa fica ainda mais perigosa. O consumo crônico de álcool, aquele hábito de beber sempre, meio que prepara o terreno por desastre. Ele aumenta a produção da enzima que cria o tal do NAPQ tóxico. E o resultado? Para quem bebe com frequência, uma dose de paracetamol que seria segura para outra pessoa pode ser o suficiente para causar uma lesão bem grave no fígado. É uma mistura perigosa e, infelizmente, muito comum. E não é só o paracetamol, não. A aspirina, outro remédio super popular, também tem seu limite. A partir de 3 gramas por dia, se for consumida por muito tempo, o corpo pode entrar num estado de intoxicação crônica. Geralmente começa com um zumbido no ouvido, depois pode evoluir para confusão mental e, em casos mais graves, levar a convulsões e até coma. Chegamos na nossa terceira parte. E agora o foco muda completamente. Vamos falar das drogas estimulantes. Aqui, a promessa de uma euforia instantânea vem lado a lado com um poder de destruição que é igualmente intenso e rápido. O material de origem resume o poder de atração da cocaína numa frase bem simples: uma sensação imediata de euforia intensa. É exatamente esse pico, essa onda avassaladora e que passa muito rápido, que cria um ciclo vicioso terrível, que alimenta a busca desesperada pela próxima dose. Só que o preço que o corpo paga por essa euforia é absurdamente alto.
As consequências são devastadoras. A gente está falando de perfuração do septo nasal, infarto, AVC, arritmias cardíacas gravíssimas, convulsões, a destruição atinge o corpo inteiro. E se a gente comparar cocaína com outra estimulante poderosa, a metanfetamina? Enquanto o efeito da cocaína é super rápido e curto, a metanfetamina age de um jeito mais forte e por mais tempo no cérebro. E é por isso que, a longo prazo, ela acaba sendo mais associada a surtos de psicose e comportamento violento. São dois caminhos diferentes, mas que levam para a mesma destruição. E pronto, chegamos na nossa última sessão. Agora, a gente vai abrir um pouco mais o leque e dar uma olhada em outras substâncias. Cada uma age de um jeito diferente e, claro, tem seu próprio conjunto de consequências bem sérias. A heroína, por exemplo, é um opioide com uma potência devastadora. Mas talvez o maior perigo dela, além do vício em si, seja a imprevisibilidade. Na rua, ela é misturada com um monte de outras coisas. Isso quer dizer que nunca se sabe o grau de pureza de cada dose. E isso transforma cada uso numa espécie de roleta russa com o risco de overdose. A cannabis já tem uma dualidade bem interessante. Por um lado, o uso medicinal dela é reconhecido para ajudar com náuseas de quimioterapia, dor crônica, esclerose múltipla e epilepsia. Mas, por outro lado, tem os efeitos psicoativos, que incluem prejuízo na memória de curto prazo, habilidades motoras comprometidas por horas e até o risco de desencadear ataques de pânico. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente entender a diferença. Ao contrário dos opioides, como a heroína, doses muito altas do principal componente da cannabis, o THC, não causam parada respiratória ou cardiovascular fatal. Atenção, isso não quer dizer que a substância seja inofensiva, de jeito nenhum, mas é uma diferença farmacológica gigante quando o assunto é o risco de morte por overdose. E tudo isso que a gente conversou nos traz a uma reflexão final. A gente viu os danos terríveis de substâncias legais, como o álcool e o tabaco, a gente analisou os diferentes riscos das drogas ilegais, e isso deixa no ar uma pergunta que é inevitável. Ser legal ou ilegal? É isso que realmente define o perigo de uma substância? Fica aí a reflexão.